A Realme lançou um post interessante sobre formação de preço e a gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e hoje a gente está querendo falar sobre um assunto que vira e mexe vira pauta em diversas discussões na internet, no Facebook em especial, mas que nunca tem uma exemplificação prática que hoje se tornou possível graças a essa publicação aqui da Realme. Eu vou colocar em tela depois para vocês verem direitinho e também aqui embaixo tem um link da publicação que foi feita no Twitter. Acredito que eles tenham feito também nas outras redes. Mas de maneira geral, o que é esse post? Ele faz um desafio de você montar o seu smartphone com R$20. Esse post já é antigo na real, antigo entre aspas, né? Porque há algumas semanas ele foi lançado lá fora e aí era com dólar, né? Então não tinha o R na frente, não era só o cifrão. Mas o conceito é exatamente o mesmo. E por que eu achei interessante a gente falar dessa publicação e entrar na parte de custo de smartphone e por que algumas coisas acontecem na hora da gente ver um lançamento? E isso não vale só para a Realme, ela vale para qualquer fabricante. Isso é meio que a nível macro, não é só numa fabricante, isso acontece em todas. Qual é a sacada dessa publicação? É que ela traz para o usuário um dilema que acontece com as fabricantes diariamente. Como assim acontece diariamente? Quando você vai produzir um novo smartphone ou um novo tablet, você tem que fazer escolhas que tornem aquele aparelho mais interessante. Por exemplo, a gente vai pegar aqui o fato da gente ter R$20 de orçamento, e eu vou colocar aí na tela, e a gente tem a coluna de R$5. Então a gente tem que escolher processador, armazenamento e RAM, câmera traseira principal, captura de vídeo, tempo de recarga, taxa de atualização e tamanho da tela. Então, se eu quiser colocar o aparelho com tudo no máximo, ou seja, o Snapdragon 888 Plus, 12 GB de RAM, 512 de armazenamento, 108 megapixels, gravação em 8K 30, carregamento em 30 minutos, tela de 144 Hz e um telão de 6.2, eu não vou conseguir fazer com R$20. Eu vou conseguir fazer, por exemplo, com 35, que é ali a quantidade de vezes que vai multiplicar o 5. Óbvio, esses R$5 é algo ilustrativo. Essas peças não custam isso, custam bem mais, mas serve para a gente ter uma noção de como cada coisa pode impactar no preço final de um aparelho. E aí entra aquela discussão. Aqui a gente não tem, por exemplo, o tipo de tela, né? Eles não colocaram, por exemplo, IPS ou AMOLED, porque não existem possivelmente porque não existe tantas telas para fazer, né, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, né? A gente teria que... Normalmente a gente só tem, sei lá, IPS LCD, AMOLED, Super AMOLED, daria umas 4 talvez, que são as principais. Então não vale tanto a pena colocar aqui. Até daria, mas, sei lá, acho que tornaria ainda mais complicado de fechar o orçamento. Então o que acontece? Em contrapartida, um smartphone basicão, a primeira coluna, que é com LOA25, 332, 8 megapixels de câmera, gravação em Full HD 60, carregamento em 5 horas, tela de 30 Hz de 5.2, daria R$7. Então o orçamento sobraria com tranquilidade. E aí entra a discussão do porquê que alguns smartphones trazem algumas simplificações que acabam incomodando alguns usuários. Por exemplo, a gente teve hoje não, na verdade foi ontem, o lançamento do Moto G200, Moto G200 5G, e tem também o Moto G100. Por que ele traz, por exemplo, uma tela IPS LCD ao invés de AMOLED? Orçamento. A gente tem que considerar que toda fabricante ela tem um perfil de análise para aquele aparelho e ele tenta encaixar aquele aparelho num determinado segmento e num determinado valor, porque sabe que se aumentar muito o preço, ele se torna desinteressante e, consequentemente, não vende. Um exemplo bem claro disso foi o Poco F1, né, o Pocophone F1. Foi um sucesso, né? O aparelho tinha um chipset muito bom,
tinha bastante RAM, bastante armazenamento, mas o acabamento era para lá de espartano. A gente tinha um aparelho com acabamento em plástico e tudo mais. Então, você vê que foi apostado, no caso da Xiaomi, em um aparelho com hardware interessante e com acabamento mais fraco, mais simples. E aí você tem um preço mais interessante, né? Você tem você não tem tudo no máximo, mas você ganha ao ponto de ter um preço mais agressivo. A mesma coisa acontece na indústria diariamente. A empresa tem que saber dimensionar aí até onde o seu usuário estaria disposto a pagar. Por exemplo, não adianta uma Asus. Vamos pegar um caso mais ridículo. Não adianta uma Positivo colocar um aparelho desse na coluna de 5 e chegar e colocar no preço de um iPhone. As pessoas vão olhar e falar, Positivo, no preço de um iPhone, vou comprar um iPhone. Então, é questão de entender isso. Às vezes as pessoas ficam indignadas com o uso de uma determinada tela, ou de vir com menos RAM ou menos armazenamento, e esquece que existe isso na conta. Se ficar com o aparelho com tudo no máximo, o mesmo cara que reclamou não vai comprar e não vai ter dinheiro para comprar esse aparelho. Então, é questão de dimensionar aí aonde que ele vai encaixar esse dispositivo e se ele vai vender ou não. Não adianta desenvolver um aparelho para ficar na prateleira. E aqui a gente tem que observar que a gente tem também uma certa noção ali, por mais que não seja uma noção real, mas a gente consegue perceber algumas coisas que ajudam a gente a entender um pouco sobre valores também. Por exemplo, provavelmente essa tabela não guarda 100% de fidelidade com uma tabela de mercado. Né? A gente pode considerar, por exemplo, que possivelmente o Helio A25 não vai custar metade de um 680. Pelo menos a gente espera, né? Porque, né? Mas, por exemplo, a gente percebe aqui nessa tabela, por exemplo, que o Dimensity 1000 é mais barato que o Snapdragon 888 Plus. Né? E o Dimensity 1000 ele não é tão equivalente, mas está ali num segmento que já dá para dizer que está ali quase pareado com o 888. A mesma coisa acontece, por exemplo, uma coisa que você vê aqui que a gente não pensa e efetivamente faz diferença. Olha só, tempo de recarga. A Realme ela colocou 5, 3, 2, 1 e meia hora. Né? Então, 5 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora ou meia hora. Então, olha só que loucura. A gente nunca vai pensar num aparelho carregando por 5 horas. Por 3 horas, sofrido, mas até dá para pensar. Mas o pior carregamento que eu já vi hoje aqui é na casa das 2 horas. Tá? Então, daí você já sai perdendo por uns R$3. Só com carregamento. Por que carregamento faz essa diferença aí de, sei lá, pode ser R$1 ou R$5? Porque não é só você colocar um carregador mais forte. Você tem que preparar todo o ecossistema dentro do aparelho para ele conseguir aguentar esse carregamento mais rápido. Você tem que colocar mais resfriamento, você tem que colocar mais inteligência para ele conseguir absorver esse carregamento, uma bateria de melhor qualidade. Tudo isso impacta. Taxa de atualização, outra coisa que a gente vê que faz impacto e que na tabela aqui mostra que a gente já tem o mesmo padrão do que a gente viu ali no tempo de carregamento. Por exemplo, a Realme ela coloca 30 e 60 Hz como opções. Só que hoje em dia o padrão de mercado, digamos assim, é de 60. Então a gente já começa com 6. Com 2. Mas o mercado está caminhando para 90, 120 e 144. Então isso também vai impactar. E aí entra também a história de se vai ser AMOLED, OLED, IPS LCD, e se vai ser HD, Full HD ou QHD, por exemplo. Então isso daí faz diferença. E tamanho da tela também. A gente está vendo aí. Hoje em dia o mercado está na faixa dos 5.5 para frente. Né? 5.2 a gente tem poucos aparelhos no mercado hoje.
5.5 para cima é o mais padrão. Então a gente vê de novo aí a partir dos R$2. Tem quem vai querer o de 5.2? Tem, né? Tanto que tem o iPhone 12 mini, tem o Zenfone 8 normal com telas menores. Mas a ideia toda aqui eles mostraram para o usuário de forma prática que para você montar um projeto de smartphone você tem um orçamento limitado e você tem que escolher o que é melhor para aquele usuário. Então você tem que fazer ali aquele raciocínio básico de até onde o usuário vai, né? E para completar, a gente tem um outro ponto. E aqui não está falando aqui, mas eu queria citar também, que é relacionado a valores extras que você gasta além da produção. Você tem o desenvolvimento do que tem dentro do smartphone, que é esse caso aqui, e você tem outros gastos que também fazem parte do markup do aparelho. Então, por exemplo, desenvolvimento de identidade visual, né? Você tem que desenvolver a estética do aparelho, como ele vai ser, como é que ele vai ser de pegada, se aquele visual vai agradar ou não, isso custa dinheiro. A fabricação propriamente dita entra também na brincadeira e dependendo do país, e aí a gente vai falar do Brasil em específico, a gente vai ter gastos extras. Por exemplo, tem gente que fala assim, meu Deus, como é que pode? Um celular na China custa, sei lá, metade do que custa no Brasil. Só quando uma marca chega e vem para o Brasil de maneira oficial, ela tem que investir em fabricação. Não vou nem colocar fabricação, porque tem gente que tem marca que importa. Então, vou cortar a fabricação. Fabricação ou importação, tá? Dá até para fazer assim. Você tem que investir em infraestrutura da empresa aqui no Brasil, né? Isso gasta dinheiro com funcionário, com estrutura física. Você tem o fato de você ter que criar uma rede de assistência técnica, seja ela centralizada em São Paulo ou em outro estado, ou pulverizada no Brasil inteiro, como as principais marcas têm. Você tem gastos com tributação dentro do país. Então, por exemplo, você vai ter que pagar. Na China você não está pagando o ICMS, IPI e todos os outros impostos que são cobrados aqui no Brasil. Homologação. Você não está pagando. Lá na China você não paga a homologação brasileira, por exemplo. Você, para vender um aparelho aqui no Brasil, não é você pegar, colocar num naviozinho, chegou aqui, opa, vamos vender. Quem faz isso é o vendedor comum, o cara que está vendendo no Mercado Livre, ou na Santa Efigênia, ou na Uruguaiana, que não tem legalização, digamos assim. Uma fabricante, ela tem que passar pela Anvisa. E quando a gente... Anvisa. O coronavírus está me deixando com a Anvisa na cabeça. Com a Anatel. E aí quando a gente fala em Anatel, só para ter uma noção aí, a empresa ela sai perdendo porque esse é um valor que a gente pode dizer que não volta. Vai para as empresas parceiras e já era. Entre 60 e 100 mil. Eu não sei se mudou, tá? Isso tem, sei lá, essa tabela que eu estou citando aqui é de, sei lá, 2018, 2017, um negócio assim. Foi mais ou menos na época que eu parei e liguei para uma homologadora na Anatel para perguntar. Então, por exemplo, um aparelho simples com 4G era cobrado em torno de R$1.000 para fazer um processo completo. Hoje deve estar bem mais, né? Porque o tempo passou e os preços aumentaram. Para homologar, por exemplo, um relógio, na época era R$600 ou R$800. Esses valores, eles dependem da empresa que você faz o contrato, né? Você vê que cada fabricante ela tem parceria com uma certificadora, digamos assim, que é quem abre o processo na Anatel. Então, esses valores aqui, não existe romantismo no mercado. Todos esses valores aqui que são pagos para vender no Brasil viram custo dentro do aparelho e são pulverizados para vender. Então, por exemplo, digamos que a marca tem uma pretensão de vender, sei lá, 1.000 unidades do aparelho A, sei lá. Então, você vê, tem 1.000 unidades, gastou 60 mil ou 100 mil na Anatel, só aí você já tem
digamos assim, estou fazendo uma conta bem de padaria mesmo, bem tacanha. Você teria aí um custo por unidade de R$100 em homologação. E isso vai entrar no custo de venda. Você tem, sei lá, desenvolvimento de visual, você gastou 200, 300 mil, e aí por aí vai. Isso vai tudo interferir no preço. Então, é legal esse exercício que a Real me propôs aqui, porque começa a mostrar como é uma formação de preço e quanto isso impacta na hora de chegar numa prateleira. Por que um aparelho com Dimensity 1000, que é um chip até interessante quando comparado com o 888 Plus, custa, sei lá, 10 ou 20% menos? Porque o custo de algumas peças, incluindo o próprio chip, foram mais baratos. E aí dá para repassar esse valor para o consumidor. Porque aí você tem uma base menor, você colocou o seu lucro e ainda consegue entregar um preço mais interessante. Bom, é isso. A ideia do vídeo era mais ou menos trazer essa pincelada para entender aqui e mostrar que como é também dentro das fabricantes. Porque a gente viu um exemplo como da coluna dos R$5, né, que é tudo no máximo, não entraria no orçamento proposto. E quando a gente fala em orçamento, você também considera que é uma margem de preço que a marca está pretendendo entrar. Se a gente tem um limite de orçamento no projeto, a gente também tem um limite de valor de venda final. Então, tudo isso faz diferença. Outros componentes, outros detalhes fazem diferença. Você tem aqui a tela, por exemplo, a quantidade de bateria faz diferença. Se o visual do aparelho vai ser mais barrudo ou vai ser mais fininho, isso vai interferir no custo também, porque você tem que investir mais em bateria, em tecnologia, fazer com que a placa diminua para caber mais bateria, distribuir melhor a placa e por aí vai. Então, existem vários fatores que fazem diferença no preço, mas esse daqui é o início de tudo. Esse ponto aqui que a Real me mostrou é o início de tudo, que mostra como é feito um projeto para chegar a um determinado valor, um target price, que vai ser o que teoricamente vai chamar a atenção do usuário. E aí por isso que a gente vê simplificações como um aparelho muito bom com uma tela IPS LCD, ou então um aparelho com uma tela muito boa, como uma tela OLED, mas com um pouco menos de RAM e de armazenamento. Tudo isso faz diferença e, consequentemente, o pessoal dentro da fabricante tem que equacionar isso daí. Mas é isso. O que vocês acharam dessa ideia da Realme de pegar essa publicação, fazer e explicar isso? Conta pra gente aqui nos comentários e também conta pra gente. Você conseguiu montar um aparelho com R$20 aqui nessa tabela? Conta pra gente aí o que você conseguiu e o que você achou que seria um hardware bacana com R$20. Bom, a gente fica por aqui, obviamente, como sempre, pedindo aquele like e para você se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação nos próximos vídeos. Bom, eu fico por aqui, agradecendo pela sua presença e esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.